Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando nessa segunda-feira mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz, né, meus amigos? Como sempre, muitas energias positivas para você começar assim muito bem a sua semana. Que a bondade divina possa estar sempre sendo sentida aí ao seu redor e, claro, você possa compartilhar esse estado de espírito carinhoso, de gratidão, tranquilo, ou se não tranquilo, pelo menos um pouco mais sereno, né? Compartilhar essa sensação de leveza com o mundo ao seu redor. Qual é o maior, ou pelo menos certamente um dos maiores presentes que você pode oferecer a alguém? Qual que é o maior ou um dos maiores presentes, meus amigos, que qualquer ser humano pode nos oferecer? Que seria capaz de fazer com que nós, ao passarmos pelos dias difíceis que muitas vezes a vida nos reserva, tivéssemos condições, ao termos esse presente, de vivenciar essa situação com muita naturalidade? Semelhante a um carro que passa por um túnel escuro, imagina um dia difícil como um túnel escuro, ou imagina assim um período difícil da sua vida, né? Como um túnel escuro. E sabe os carros, né? Quando eles passam, os ônibus, o que eles fazem nos túneis escuros? Naturalmente, eles acendem o seu farol e aí o túnel, embora seja escuro, ele não é mais assustador, né? O motorista consegue passar por ele com tranquilidade, embora saiba que ele está escuro, mas ele passa com tranquilidade, com segurança, e na hora que o túnel acaba, se for o caso, ele desliga o farol e segue a viagem. Qual seria esse farol? Esse presente que também vai nos libertar desses túneis escuros que muitas vezes, né, nós temos que passar nas nossas existências. É a paz, meus amigos. É a paz interior. É você desenvolver um estado de espírito em que a sua mente e o seu coração estejam tão conectados com uma confiança divina de que o próximo passo vai ser bom, que o passo atual é vivenciado com paz e harmonia. É nós criarmos uma conexão tão profunda com a fé em Deus e em nós mesmos, na justiça divina, uma confiança profunda de que a bondade do Pai jamais nos abandona, de tal forma que sempre nós vamos caminhar com segurança, de forma a nos sentirmos amparados em qualquer que seja o momento da nossa vida. Construir paz não é algo simples, óbvio, todo mundo sabe disso, né? Porque a paz, ela exige naturalmente vários pré-requisitos para se manifestar. Por exemplo, um coração em paz, ele precisa de uma mente em paz. Eu nunca ouvi falar de um coração em paz com a mente agitada, não é verdade? Então, uma mente que pensa no futuro, no passado, pensa 10 coisas ao mesmo tempo, aquela agitação, aquela bagunça, né? Que fica sempre inventando cenários na cabeça, isso não tem como, né? Uma mente dessa, infelizmente, não vai experimentar paz. Um coração em paz combina com uma mente serena. Daí a sugestão nossa constante aqui: aprenda a meditar. Vá praticar meditação. Meditação nos liberta da agitação. Meditação prestando atenção na nossa respiração ajuda, meus amigos, a nossa mente a serenar. A gente esvazia o ego que está tão cheio de barulho que a gente acaba não escutando a voz silenciosa de Deus conversar conosco em cada segundo, né, que a vida vai passando. Então, um coração em paz combina com a mente em paz. Um coração em paz, seguindo essa linha, claro que não combina com uma alma repleta de mágoa, de tristezas. Então não adianta falar que nós vamos ter paz e mesmo vou meditar, vou orar, vou fazer coisas boas, mas se eu continuo o quê? Ligado a sentimentos negativos e não quero me libertar deles, que é o que uma pessoa amargurada acaba fazendo. Gente, esse assunto é muito sério, já abordei ele na pílula várias vezes, e não é à toa que Jesus sempre falou da importância do perdão e da importância de nós seguirmos adiante. O que o Cristo falava? Vai, reconcilia-te com teu irmão enquanto tu ainda estás a caminho, porque depois é muito mais difícil. Perdoar, gente, não é esquecer, né? Porque não é problema de memória, mas perdoar é não querer o mal ao outro. Perdoar é você dar o direito de você ser um ser humano iluminado e feliz, apesar de alguém ter te feito mal. É você confiar na bondade divina de que em algum momento tudo vai se esclarecer. E que sim, se o outro precisar de algum tipo de correção que não te cabe nem a mim, nem a ninguém a julgar, a própria justiça divina vai fazer com que isso ocorra, mas não no sentido de vingança, porque a gente quer que assim o seja, mas por uma questão saudável de ajuste da evolução desse
acontecer. E em contrapartida, se nós também passamos por uma situação dessa, algum motivo deve ter. No mínimo, uma aprendizagem para nossa alma. Quando não raro, nada mais é do que um ajuste com alguém que nós mesmos fizemos alguma coisa errada no passado e o esquecimento nos faz naturalmente não recordar. Seja como for, se libertar das mágoas, das tristezas, é seguir adiante. Então, um coração em paz combina com uma mente serena, livre de pensamentos negativos, de medo, de rancor, não é, de tristezas profundas. Eu sei, meus amigos, que quando a gente passa por várias dificuldades, se a gente não tiver uma vigilância muito grande, é difícil, né, se manter assim. Muita gente fala, esse rapaz fica falando essas coisas todas porque não tem a vida que eu tenho, né? Tem certeza disso. Fulano fala isso porque não é casado com meu marido. Não é casado com a minha esposa. Fulano fala isso porque não tem os problemas físicos que eu tenho. Meus amigos, todo mundo tem os seus desafios. A gente já falou sobre isso aqui. Se você for entrar numa disputa para ver quem sofre mais, você vai perder disparado. Porque o que tem de pessoas que passam por dores profundas no planeta Terra, infinitamente maiores do que as suas dores, do que as minhas, e nos dão exemplo de seguir caminhando, sem dúvida alguma coisa para a gente pensar. Eu sempre fico com uma simples comparação. Por mais incrível que pareça, né, os maiores índices de tentativa de suicídio, às vezes de suicídio, vêm de países ricos. Né? Essa falta de conexão existencial com a bondade divina dentro de si. Às vezes a gente se esquece, não pode de maneira alguma. Você não vê grandes índices de suicídio, por exemplo, no Haiti, que é o país mais pobre das Américas, quando comparado versus Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Nunca parou para se perguntar por quê? Não é, gente, os fatores externos, né? Ter ou não ter dinheiro, ter ou não ter conforto, que vai fazer a grande diferença existencial. É como a gente se organiza internamente, entende? Então, a fé, a lucidez, a bondade divina, a união com os amigos, com a família, o respeito e o contato com a natureza, com os animais, tudo isso, meus amigos, vai nos ajudando a educar o nosso ser. E a gente vai aprendendo a viver de maneira mais leve. E, naturalmente, vivendo de maneira mais leve, vamos nos sentindo muito mais felizes. Fácil? Não, não é fácil. Mas possível? Sem dúvida alguma, muito possível. Então, que Deus te abençoe no início da sua semana para que você possa cultivar esse estado elevado de espírito que é a paz interior, para você, para passar pelos túneis escuros da vida quando for necessário, com confiança, com a certeza de que essa é a promessa do Evangelho. Se nós não abandonarmos a nossa consciência em Deus, se a gente permitir, né, que o nosso eu sagrado, divino venha à tona, indiscutivelmente tudo vai ser resolvido. E claro que quem vai estar ao nosso redor vai agradecer, porque vai receber esse presente, né? Imagina a sua melhor versão de si mesmo convivendo com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, né, com seus amigos, eles vão agradecer. Do mesmo jeito que o inverso é verdadeiro. Nós vamos adorar a melhor versão de qualquer ser convivendo conosco com muito mais amor, com muito mais carinho e compreensão. É ou não é? Então vamos lá, mãos à obra, menos queixa, mais trabalho, luz e paz aí a todos vocês com todo o carinho do mundo, viu? Uma excelente semana. Olha, ontem à noite nós gravamos, domingo à noite, uma pílula especial, não sei se você escutou, mas escute, falando de uma reflexão que o Papa Francisco fez lindíssima sobre viver a vida no presente. Espero que você tenha escutado, se não procura aí com quem te manda as pílulas, nós gravamos ontem à noite, vale muito a pena. E eu gravei ao mesmo tempo um vídeo colocamos lá no Instagram, falando sobre esse comentário do Papa, maravilhoso por sinal, sobre viver o presente. Entra lá no Instagram e opina, dá a sua opinião. O que você acha que a gente pode fazer para a gente viver mais o presente? Até esse momento já tem centenas de comentários. Antes de eu gravar a pílula, dê uma olhadinha, a gente está interagindo com o pessoal. Vale muito a pena você nos ajudar a entender o que você pensa a respeito, como você aprender também, né? Com os comentários carinhosos, né, dos demais amigos que têm generosamente participar desse debate. Vai lá, quem não sabe, o Instagram é inst.ricardomelo, tá bom? Então que Deus te abençoe, ótima semana, luz e paz e muito estado de presença, né, de luminosidade interior para todos nós. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, e você já sabe, hein? Até breve, até muito, muito breve.